Olá, meus seguidores, tudo bem com vocês? Eu sou a Isa Tavares e vocês estão no podcast Atualiza. E hoje eu recebo duas profissionais na área da psicologia e vamos falar de um assunto de extrema importância. Eu já quero agradecer pela presença de vocês e gostaria que vocês se apresentassem para os meus seguidores, que estamos ao vivo para o Facebook. Daqui a pouquinho vamos para a página Atualiza, também vamos para o YouTube. Os cortes, lembrando que irão lá para o meu Instagram e também para os meus stories, tá bom? E lembrando também que esta gravação irá para todos os grupos de Cascavel. Obrigada, meninas, por estar aqui. Eu gostaria que vocês se apresentassem para o meu público. Vamos lá, eu vou começar. Pode começar. Eu sou a Miriam, sou psicóloga há 20 anos e trabalho com o público infantil, adulto e, em alguns casos, pessoas com mais de 40, mais de 60 anos. 40 anos é o natural, né? Há quanto tempo de profissão? 20 anos. 20 anos, é tempinho, né? Bastantinho, né? E você? Eu sou a psicóloga Cíntia, eu sou psicóloga, sou neuropsicóloga, trabalho com psicoterapia da infância e da adolescência e também com avaliação neuropsicológica. Eu trabalho há 15 anos nessa área. 15 anos. Sim. Tá, e qual que é a diferença da psicóloga e da neuropsicóloga, é isso? Isso. A neuropsicologia é uma das vertentes, né, da psicologia e ela se propõe a compreender as questões neurocerebrais, né, os processos de como funciona o cérebro, de como que as pessoas podem processar as informações. E aí, através da avaliação neuropsicológica, a gente consegue identificar as potencialidades e as dificuldades nos processos ali de atenção, concentração, memória, né? Funções cognitivas, executivas. Esse é o processo de trabalho ali da neuropsicologia. Tá, e você atende adultos e crianças ou só adultos? Atendo crianças e adolescentes. Que bacana, que bacana. Mas hoje, meus seguidores, estamos já comunicando que estamos para 16 grupos ao vivo, tá? De Cascavel. Eu já quero convidá-los a vocês irem entrando e compartilhando essa live o máximo possível, porque é de extrema importância. Se vocês tiverem perguntas, manda para cá que as psicólogas respondem para vocês. Hoje nós vamos falar sobre um tema bem importante, que é sobre setembro, Setembro Amarelo. E como que vocês veem esse nome, Setembro Amarelo? O que significa para vocês? Então, quando a gente fala em Setembro Amarelo, é uma questão que a gente fala, não, vamos trabalhar essa questão do olhar para a vida, nesse aspecto todo. Nós, enquanto profissionais da psicologia, enquanto profissionais que trabalham diretamente com a saúde mental, nós olhamos para essa vida que está acontecendo, como as pessoas reagem ao que ocorre no dia a dia, sempre, não é só setembro. Setembro é o mês que tem a conscientização. A conscientização nada mais é do que a gente olhar, lembrar, trabalhar, até porque tem todo esse aspecto que já vem se lembra da história do carro amarelo, do Mike, que passou por todo o processo, que ele não conseguia olhar para cima, assim, ele olhava para o outro, ele cuidava do outro e ele não conseguia trabalhar com a dor dele. Então, o nome Setembro Amarelo, ele vem com relação a isso. Só que isso é uma conscientização, não quer dizer que os profissionais da área da saúde, principalmente da saúde mental, apenas olham para isso como no mês de setembro. Então, quando a gente fala do olhar para a vida, do cuidar do que está acontecendo, é a gente conversar, falar sobre o que realmente acontece, o que tem de bom e o que nem sempre é tão bom. O que às vezes a gente olha e a gente fala, nossa, como é difícil olhar para isso, e às vezes eu não quero falar sobre. E na visão de vocês, vocês acham que tem aumentado o índice de doenças psicossomáticas ultimamente? Vocês que trabalham nessa área, como que vocês têm visto? A situação tem piorado, tem amenizado? Como é que tá?
Cíntia? Na Você área, posso? na área assim, da infância e adolescência, que é um público que eu trabalho, né, mais pertinho, a gente observa que as famílias têm procurado mais. Existe assim uma conscientização maior dessa... aos poucos está quebrando um pouco, né, esse tabu assim de que psicólogo é uma coisa, não é uma coisa boa, é para pessoas que têm problemas mentais. Então isso está sendo um pouco mais valorizado, e as pessoas estão procurando mais os serviços da psicologia para buscar melhoria mesmo, né, no quadro assim de crianças, de adolescentes. Então existe uma preocupação das famílias maior do que alguns anos atrás, assim. Tá. Estão me perguntando aqui no grupo de Cascavel como que é o atendimento do psicólogo. O psicólogo não passa remédio, faz terapia, é uma conversa. Como é que funciona? Conta para os nossos seguidores. Então, posso começar? Vou colocar assim. O psicólogo, qual que é a função principal? Uma das, né? É a gente ouvir, entender, tentar entender o que a pessoa vem e nos traz. Então, assim, se eu falo justamente no adolescente, que o adolescente geralmente ele tem a dificuldade de trazer e colocar o que ele sente. Então, se ele sente, se ele chega e ele não fala, não tem como nós profissionais fazer com que ele fale. A gente tem técnicas que nós vamos utilizar para ele estar falando, estar colocando o que ele sente. Mas o que ele sente é dele. E eu só sei o que eu sinto. E eu posso falar, explicar para a Cíntia, dizer tudo o que eu sinto. Falar para a Isa tudo o que eu sinto. Mas ainda assim, a Isa não vai ter essa noção, saber como que realmente é isso. Então, assim, o que ocorre? Dentro do processo terapêutico a pessoa vir falar, e eu falo, a fala, ela tem algo que ela desbloqueia muitos aspectos nos quais a gente pensar, falar não vai me ajudar em nada, mas o guardar também não. Então, quanto mais a gente fala, mais a gente coloca para o outro, porque o processo terapêutico ele está voltado assim. Se eu venho e eu falo para você, é como se o terapeuta não é o terapeuta, é como se eu falasse para o meu inconsciente, para o que eu preciso falar, como se eu falasse para mim. E isso parece que tem um desbloqueio e a pessoa começa a mudar algumas questões dela. Então isso é uma coisa rápida, é algo que eu vou falar assim, eu vou uma vez no psicólogo e eu não preciso mais? Não. É algo, um caminho. É um tratamento. É um tratamento. E para cada pessoa é de uma forma diferente. Tem um dizer que pode ser uma verdade ou talvez uma lenda, que diz assim: quem guarda sofre, mas quem fala cura. Vocês acreditam nessa frase, mais ou menos assim? Bastante. Porque assim, a cura ela só vem através da fala. Quanto mais você vai guardando, mais você vai acumulando coisas em você. E aí a gente coloca assim, até ontem alguém comentou algo pra mim, a questão do acumular. Porque a minha filha guarda muitas coisas. E fica assim, gente, tá, como que a gente chama? Cíntia, como que a gente chama uma pessoa que acumula as coisas, as acumuladores, assim, né? Acumuladores. Então a gente acumula as dores. As dores, né? E essas dores que a gente acumula fora, dentro também. Então se eu tô acumulando ali fora, aqui dentro tá muito maior. Isso vai aparecer no corpo também, né? Aparece vai no aparecer corpo. as doenças psicossomáticas. As psicossomáticas. Por isso que muita gente está vindo com o aspecto do psicossomático. É tudo que não foi falado. Se eu não falo, vai para algum lugar no seu corpo. Aparece enxaqueca, né? Dor de estômago, começa a aparecer. Vocês acreditam, Cíntia, que se a cabeça não vai bem, o corpo também não vai? Também não vai. A gente precisa falar sobre o que está incomodando, sobre o que está doendo. Senão vai, né, se transformar em outras dores, digamos assim, que daí é física, né? Continua, né, incomodando ali, vai aparecer de alguma maneira. E como nós estamos no mês de Setembro Amarelo, é um mês de conscientização diga não ao suicídio. Eu preferia dizer diga sim à vida, né? Porque como tem aumentado as doenças psicossomáticas, e eu também concordo com a Miriam, porque pessoas se calam, acham ainda que depressão é um tabu. Vocês concordam com isso? Por que ainda tem pessoas que acham que depressão é frescura? Até porque quando você está num processo depressivo,
é muito comum olhar só para você e você não vê que tem um mundo ali ao redor. Você não consegue achar saídas, você não consegue ver que tem pessoas que estão ali talvez para te ajudar. A pessoa que está mais mais depressiva, ela não consegue olhar para o outro e ver que o outro está ali, porque ela, por si só, já rejeitou ela mesma. Como que eu vou conseguir olhar para o outro? Entendi. E como é difícil para quem está com depressão fazer isso. E, na verdade, a depressão ela é uma doença, né? Ela é uma doença como um diabetes. É tratada como uma doença. Mas ela é uma doença. É como se fosse um diabetes, como se ela tem tratamento. Não vou dizer assim, você vai morrer porque você tem depressão. Não. Só que a depressão, por ela ser uma doença, ela tem um tratamento. E se a gente não trata porque a gente acha que isso é comum, porque a depressão ela não chega assim. Hoje eu tô bem, amanhã eu tô com depressão. Ela não é, ela é devagar. Ela tem fases. Aos pouquinhos você vai perdendo vontade de fazer muita coisa. Vontade de cuidar de você, vontade de fazer um exercício, vontade de fazer coisas que até então era normal você estar fazendo. Normal, né? Mas assim, coisas que você fazia, você perdeu o interesse em um, de repente perdeu em outro, e às vezes ela vem devagar. Dentro de um tempo a gente já começa a observar a depressão em semanas, que a pessoa começa desistindo das coisas, começa a ficar mais frustrada, mais depressiva mesmo. E quando está acontecendo isso, a gente já começa a observar. O problema é que as pessoas, a maioria, ela chega no consultório psicológico, e eu acredito que no psiquiátrico também, quando ela está no fundo do poço. Ela não vem quando ela está no início. Quando está no início, a gente faz um ajuste aqui, outro ali, ela começa a ir se compreendendo e a tendência ela melhorando é muito rápida. Só que quando você já está num período maior e mais difícil, é mais demorado. Então, assim, a depressão é uma das coisas que pode levar ao suicídio. Meu Deus. Que tem muitas outras que também podem. Que não é somente a depressão. Não quer dizer que toda pessoa que comete o suicídio ou que tem essa parte do suicídio é depressiva. Na maioria das vezes que eu converso com bastante mulheres, principalmente, as que são as que mais se queixam, que tem depressão e que tem vergonha de falar que tem depressão. Porque as pessoas entendem como se fosse preguiça. Exatamente. Que falam, você não tem o que fazer, acha o que fazer, você está muito desocupada, é frescura, isso e aquilo. Então elas guardam para elas e acabam sofrendo. Mas na tua opinião, Cíntia, a depressão começa com o quê? Com um sintoma de ansiedade, depois vai para a depressão? É fases? Ela pode aparecer de várias maneiras, né? Dependendo de como a pessoa está se sentindo, né? Ela pode esconder por um tempo dela mesma. E é o que a Miriam falou, né? Pode aparecer como preguiça, pode aparecer como ansiedade. Tem vários sintomas que podem aparecer mascarando essa depressão, né? A pessoa, de repente, começa a não ser tão produtiva no trabalho, por exemplo. Tem aquele sentimento de que não está conseguindo ser o que esperava, o ideal que ela tinha. Perdeu o valor. Isso, então as coisas que ela costumava fazer com prazer, que ela gostava, hoje parece que está mais em preto e branco, assim, né? A pessoa não tem mais aquele colorido que ela, né, observava a vida com mais leveza, com vontade, sonhos, desejos. Isso parece que fica, né, difícil para a pessoa conseguir observar como ela observava antes, né? Com alegria, entusiasmo. E então hoje a pessoa começa a observar assim. E hoje a gente tem uma coisa bem interessante, né? Porque muita gente que chega, não sei você, Cíntia, você que vai me dizer se nos teus tempos, porque às vezes no meu que eu vejo muito, a pessoa não sabe o que ela gosta de fazer. Tá tão perdida. O que você realmente gosta, eu não sei. Eu gosto de fazer pelo outro. Não, mas por você, que você faz sem o outro, sem auxiliar o outro, por você. O que você gosta de fazer que te dá prazer? Já não sabe mais o que gosta. Então, isso é uma questão que a gente tem que começar a ter esse autocuidado. Cuidar da gente, para depois a gente falar assim, não, vou tentar auxiliar, porque muita gente que está numa depressão está auxiliando o outro sem ter conhecimento que está. E nas crianças também, né, Mi? Nas crianças é mais difícil perceber ainda a depressão infantil. Né? Porque aí, como é que a gente vai perceber, né, na criança? Começa a ir mal na escola, é um dos pontos. Olha aí, preste atenção, meus seguidores. O que ela gostava de brincar, de repente, você já observa que ela já não quer mais brincar com se isola. Se isola.
muda os comportamentos, principalmente na escola, que é o principal lugar de interação da criança. De repente ela gostava de brincar na rua, agora ela está preferindo ficar mais longe dos amigos, né? Que é esse isolamento. Então a gente tem que ficar atento, né? Esse olhar da família é bem importante, né? Por isso até durante os atendimentos a gente sempre orienta muito mais a família, né? Junto com o atendimento da criança, para identificar essas questões mesmo, né? Que é mais sutil. Observar mais a criança, né? Senão a gente acha, mas está irritado porque de repente não foi atendida da forma como queria. A gente culpabiliza muito a criança, né? E esquece que ela também tem sentimentos e que ela vai processar um mundo um pouquinho diferente do adulto. Ela vai entender, por exemplo, coisas que a gente acha que são corriqueiras e que a criança, mas nós adultos passaríamos rapidamente por uma mudança, digamos assim, de cidade, ou de casa, ou de escola. Para a criança a mudança é muito mais impactante, né? Porque ela perdeu amigos, ela perdeu a professora preferida, ela perdeu os lugares da casa, do brinquedo. Então tudo isso é muito mais... tem mais impacto do que pra gente como adultos. E a gente minimiza o sofrimento infantil. Mas isso vai passar, tem que saber lidar com isso mesmo. E de repente a criança já está em sofrimento por conta de que para nós são pequenas coisas e que para a criança é grandioso. Significa muito, Significa muito. Então a gente precisa estar bem atento, né, a esses comportamentos infantis. Olha só, o grupo Bazar Cascavel e Região tem uma moça que está perguntando aqui o seguinte: Isa, pergunta mais por que gera depressão? Tem algum motivo? Como é que começa? Por que começa? Multifatorial, né? Porque isso já tem toda a parte, se nós formos pensar, já tem toda uma questão genética, né? Ah, genética. Já tem a predisposição já conta muito. Ou seja, se minha avó teve, não quer dizer que eu vá ter. Não quer dizer que eu vá ter. Mas eu já tenho a parte que está ali propícia a ter. É um gatilho. É um gatilho. Ou seja, se aconteceu alguma coisa que desencadeou, eu posso desenvolver também. E aí entra aquela questão, assim como a gente pode desenvolver, pode ser que você não desenvolva. Porque você pode ter ferramentas, você pode ter recursos para você lidar com isso e não querer desenvolver. Mas isso... E talvez a psicoterapia, ela trabalha com esses recursos para não precisar desenvolver a depressão, embora hoje a depressão para não evoluir, né? Para não evoluir. E junto com essas enorme, questões, né, intrapsíquicas, que a gente chama, que é o que a Miriam está falando, né, da questão genética, a gente tem as questões sociais e culturais também, né, Mi? De repente o desemprego, uma questão, de repente, de conflitos. Isso era a próxima tem pergunta. Muitas... É por causa da decepção? É por causa da perda de emprego? É por causa de um relacionamento que não vai bem? Tudo gera isso, a depressão. Uma soma de situações. E aí, mas Cíntia, agora vamos num ponto bem, eu não gostaria nem de estar colocando isso, mas se nós formos pensar a geração hoje como nós estamos, a frustração hoje, ela está sendo menos, a gente procura não frustrar as crianças. Então essa frustração futuramente pode vir para cada vez maior o número da depressão por conta disso também, né? Essa falta. Entendi. E aí nem tudo vai vir como eu gostaria. Porque muita gente também não sabe levar não, né? Eu conheço várias inúmeras amigas que elas têm dificuldade de levar não. Quando elas levam não, elas se frustram e se fecham. Porque eu acho que isso veio de infância. Então, levar um não já é uma decepção, já é o fato de se trancar no quarto, já não querer falar mais com ninguém. É o caso também de ser tratado psicologicamente, não é? Sim, é bem necessário, porque a pessoa vai ter que aprender a lidar com essas situações, né? Porque ela vai se frustrar no trabalho, ela pode se frustrar no relacionamento interpessoal, né? Nos relacionamentos entre familiares, com, né, os pares amorosos. Que é muito comum, isso é uma coisa que vai acontecer, é algo que é natural. Nem tudo é assim, né? E na psicoterapia a gente vai ensinar essas ferramentas mesmo, né? De como... é porque às vezes você já vem de casa, você já aprendeu muita coisa, mas nem tudo se é explicado. Tem coisas que não é falado, que né? não é falado, Que não é você falado. fica ali guardando. E como lidar, aqui tem uma pergunta, como lidar com uma pessoa com depressão? Porque muita gente quer convencer a outra que tem depressão dizendo: mas você não está vendo o carro que você tem?
Você não tá vendo a casa, as roupas boas, olha tanta gente doente e você desse jeito. Mas aí a depressão não é uma doença. E aí eles querem comparar, convencendo, levanta, não te falta nada, por que você tá com depressão? Sim. Como lidar com uma pessoa com depressão? Tem muitas vezes, né, Mia, até alguns dizeres, né, que a gente escuta muito, assim, mas é só dar uma enxada, carpir um lote que vai resolver. A gente já escutou, né, vai lavar louça, né? E às vezes é minimizar o sofrimento da pessoa, né? Então a gente acredita muito no acolhimento, né, Mia? Acolhimento, conversar. Aí entra aquela questão que a gente fala, a importância do falar, do repetir, porque dentro da psicoterapia a gente tem muito assim, a pessoa vai vir falar, às vezes ela não vai falar cada vez uma coisa diferente. Muitas vezes ela vai repetir, ela repete, até ela aprender ela mesma elaborar. E por mais que pode falar o que for, ela vai ouvir o que ela precisa, e tem coisas que ela não consegue. E já chegou. Ela precisa nesse aspecto. E já chegou assim a ponto de vocês ter dificuldade de tratar com o paciente não fala. E aí, como lidar? Como que vocês fazem? Ela chega calada, porque muitas vezes o depressivo não quer falar com ninguém, né? Sim. Ela chega calada, e aí? Como é que é todo o jeitinho da psicologia, como é que funciona? A gente vai muito dentro da abordagem também, né? Sim. Porque tem abordagem que não vai falar nada. E não vai falar nada, e uma vez uma pessoa me falou sobre isso, eu achei bem interessante. O paciente, quando ele chega, ele pode sentar no seu divã, no seu sofá, e ele pode não abrir a boca. E você não vai dizer que é a mesma pessoa que saiu. Porque às vezes ele estava tão inerte no pensamento dele, e a terapia talvez seja isso. Só o fato de sair de casa, esse movimento, né? De sair de casa e tentar vir para terapia já é... Tomar um sol, é bom tomar sol, né? É o início do terapêutico, digamos assim, né? E às vezes as pessoas podem falar assim, nossa, não adiantou nada, foi pra pessoa. Mas tirou ela do que ela estava, né? Já foi um primeiro passo. Sim. Só que assim, lógico, é que a abordagem, a forma como eu faço, eu tento trazer ela. Mas se ela gosta de ficar mais quieta, a gente respeita. Respeita. Aí como que fica? Fica olhando, observando. Mas eu deixo claro que a melhora só vem através da fala, mas ela tem o tempo dela. E tem pessoas que têm algo para falar, mas eu não sei se não tem coragem ou o desânimo chegou, mas vai chegar uma hora que vai ter que falar, né? E tem outras abordagens, né? Por exemplo, a terapia comportamental, a gente usa mais tarefas, a gente vai, né, se aproximando através de... para compreender como é que é o dia a dia dela, então a gente consegue ter uma abordagem um pouquinho mais próxima, que é através da fala também, mas é também trazer a pessoa, né, para pensar sobre esse dia a dia dela, o que está acontecendo. Então a pessoa acaba trazendo, né, o que ela está com dificuldade. Né? Ela acaba trazendo, só que às vezes você dá a tarefa e ela não faz. Não faz. Não, mas aí vai da resistência dela, cada um. Também vocês não cobram? A gente cobra. Para trazer outra vez. Cobra, e daí? Mas é uma cobrança dentro do que, né, Dentro que a do pessoa processo. consegue. Entendi. E aí, e quanto tempo? Eu tô cheia de perguntas aqui porque eu estou nos grupos, tá? Aqui a gente está transmitindo no Facebook, mas eu estou em todos os grupos aqui de Cascavel. E não vou conseguir fazer todas as perguntas, mas eu prometo trazê-las mais vezes no podcast. Quanto tempo vai esse tratamento para uma pessoa depressiva? Tem um tempo específico ou não? É que essa abordagem, você está numa abordagem diferente também. É que assim, depende muito da pessoa. A pessoa fala assim, ao menos assim, a forma como o atendimento. Quando a pessoa vem, ela pergunta, como que é o teu atendimento? É complexo, está falando por quê? Eu vou falar, o que todo mundo vai falar, o atendimento ele é semanal. Semanal. Geralmente eu vou te falar que ele é semanal. Só que tem casos e uma pessoa diferente da outra. Tem gente que vem e quando tá mal, às vezes a gente vai precisar de mais de uma vez na semana. Tem gente que vem e a gente começa e quando você vê, você já vai espaçando. Porque pra pessoa, ela precisa dar conta do que ela tá conseguindo fazer, o que ela não tá. E tem pessoas que a elaboração dela não é de uma semana. É de mais tempo. Então, assim, depende muito. E a mesma coisa quando você me fala da questão do processo. Vai depender da resposta de cada um, de como é ter o vínculo. Porque tem pessoas que o vínculo ele é muito rápido. A gente simplesmente vai,
Você fez isso, a pessoa já responde, e tem gente que não, demora mais. A parte quando você está num processo mais depressivo, mais deprimido, que você está na depressão, ela vai demorar um pouco mais, porque até toda a parte cognitiva junto. Lembrando que a depressão não é porque eu quero estar deprimido. Não, é uma questão cognitiva, é algo muito sério. E vocês trabalham não só com pessoas com depressão, mas também com outros problemas psicossomáticos? Também. Cada uma está numa linha diferente, né? Eu trabalho com crianças e adolescentes que precisam de atendimento educacional especializado, por exemplo, né? Crianças com deficiência, com transtornos de aprendizagem, autismo, o famoso TDAH. A Miriam também trabalha, né? TDAH eu conheço muito. Bastante, né? O transtorno do déficit de atenção, hiperatividade, os problemas de aprendizagem também, né? A dislexia. Né? Então, a gente o que é esse que você falou? Como é que é? A dislexia? Isso. São trocas na escrita ou na fala também. A criança, o adolescente faz, ou até o adulto mesmo, né? É que eu tô no público mais infantil e adolescência, mas são as trocas ortográficas. Tá, estão me perguntando aqui, eu estou cheia de grupo, estou selecionando, tá? Estão me perguntando aqui o que é transtorno bipolar. Transtorno bipolar é complexo, porque assim, o transtorno bipolar ele não é só uma depressão. O bipolar, ele tem as nuances, né? Tem momentos que você está depressivo, tem momentos em que você vai estar mais eufórico. E aí, para ser diagnosticado, ele não é fácil. Você confunde. A mesma coisa se você for ver o transtorno de personalidade borderline. Não é assim, você vê que uma vez você tem borderline. Tem que ser observado. Porque você pode quase a mesma coisa ou não? Não, porque vamos pensar, a bipolaridade, ela pode ser acíclica, ela tem vários tipos. E você tem que estar observando para você saber conduzir como que está essa pessoa. Meu Deus, porque uma hora ela vai estar alegre, outra hora ela vai estar chorosa. E daí quando ela está alegre, você fala assim, eu nem doente tá rindo, tá. Pronto. Não, na verdade ela tem os períodos. E aí a gente tem que os entender. picos. E geralmente qual que é a questão principal, né? O legal aqui seria se eu tivesse um psiquiatra, porque assim, eles sabem que a dificuldade de quem tem o transtorno bipolar é a medicação. Por quê? Porque quando você tá mal, quando você tá mal, você precisa do medicamento. Aí você começa a ficar bem. Você ficou bem? Nossa, mas eu tô bem, por que eu tô tomando medicamento? Aí eu caio de novo. E é assim, eu não tô tão bem porque você quer a euforia. A euforia, com o medicamento, você vai estar aqui. E o problema da bipolaridade é que ela pode ir evoluindo. Então, você tem que ter um acompanhamento. Tá. E qual é o momento que vocês tratam os pacientes de vocês, que vocês chegam à conclusão, agora não é mais comigo, agora eu vou ter que encaminhar pro psiquiatra? Qual que é esse momento? Vocês não vê evolução? Como é que é? A Cíntia geralmente, não sei se eu tô certo, errado, mas assim, às vezes ela pega e ela encaminha geralmente, principalmente neuropsiquiatra, mas geralmente é neuro. É neuro. Agora eu trabalho mais com neuropediatras, né? São crianças, adolescentes com dificuldades de aprendizagem ou algum outro transtorno, né? Do neurodesenvolvimento. Então é difícil eu encaminhar para psiquiatria pela demanda que eu tenho. Mas a Miriam que trabalha mais com os transtornos. É que quando você começa a ir percebendo que realmente a gente vai indo, a pessoa vai, ela volta, ela vai. Você não vê uma evolução? Não vê evolução, você começa a perceber que começa a ver uma piora. A pessoa não está conseguindo. Geralmente é a hora de pedir uma avaliação para um psiquiatra. Eu sempre mando como avaliação. A não ser quando eu vejo que a pessoa já não está legal. E aí já no começo, às vezes eu já peço, eu preciso que você vá no psiquiatra. Daí tem que tomar um remedinho, começar com o remedinho, Exatamente. né? E na opinião de vocês, já falando de novo em Setembro Amarelo, vocês, na opinião, vocês que são profissionais, têm aumentado o índice de suicídio? Eu não vou te dizer tanto aumentado, tem muita gente que tem tentado mais. E aí você fala das mulheres, né? A gente até mandei, acho que alguma coisa pra Cíntia esses dias, a questão dos homens, né? Porque a gente fala muito das mulheres. As mulheres falam. Elas dizem, eu não tô bem, eu não tô aguentando. Tem algumas desabafam uma com as outras, tem né? que fazem coisas muito... E elas tentam mais. Então, elas tentam, né? Elas tentam fazer, tentam. O homem não. O homem geralmente ele não fala. É mais fechado.
Por quê? Porque nós temos toda uma criação onde o homem não pode chorar, o homem não pode. Então tem coisas que o homem não pode ainda Demonstrar os tem, né? sentimentos, né? Então, assim, é muito complexo por conta disso. Então, o que eu te falo? O homem, geralmente, quando ele tenta, ele consegue. Porque ele não fica tentando. A mulher, não. A mulher, ela vai te mostrar, ó, eu não tô bem, alguém me ajuda. O homem, não. Então, o cuidado a gente tem que ter com uma mulher, sim, porque ela tá pedindo ajuda porque ela precisa. Não tem esse negócio de dizer assim, ela tá fingindo ter depressão. Ninguém finge ter depressão. Depressão é coisa muito séria, né? E se eu acho que eu tô fingindo ter depressão, alguma coisa tem por trás disso. Ainda que não tenha, tem algo atrás disso. Por trás disso. Então tem que ser investigado. Porque a questão principal é a tentativa, eu sei que tem bastante. E eu vejo que você perguntou se tem aumentado muito. Eu vejo tem aumentado bastante. Até os comportamentos autolesivos, né, Miriam? Nos adolescentes tem aumentado muito, né? Esses cortes no corpo. Verdade. Que a gente observa, né? Isso tem aparecendo aparecendo mais. E essa mutilação já é o que? Um transtorno que eles têm para... A gente ainda não classifica assim um transtorno, mas ela é um início de uma dor, né? Tem uma dor ali que está aparecendo a pessoa está transferindo para o corpo, né? Gente, esse assunto tinha que ser muito mais tempo, né? Mais tempo, e daí você fala essa da automutilação, a gente vai ter que pensar um pouco além. Se a gente tem algum trauma, o que a gente faz? Eu vejo muito isso, acho que com a Isa eu sei que eu já conversei, contigo eu não sei, mas com a Isa eu já conversei sobre dói. O primeiro doeu, aqui dói. Esse doeu mais. Ou seja, eu já aprendi que cada pontinho significa alguma coisa. A orelha dói. Uhum. Se você começa a aplicar e não tá tendo dor, se você não sente o teu corpo, alguma coisa de errado tem. Meu Deus. Muitos dos adolescentes e muitos dos adultos, porque antigamente a gente falava que eram os adolescentes que faziam, hoje eu já vejo adultos fazendo. Então, e a automutilação não é só se cortar. Se eu fico me espremendo, se eu fico me cutucando, se eu tô roendo as unhas, eu tô me automutilando, eu tô fazendo alguma coisa assim. Então, assim, a gente tem que ver que eu não tô fazendo isso pra sentir o meu corpo, porque eu não tô sentindo. E muito da automutilação, até que ponto não é uma chamada de atenção de, ó, olha pra mim. Estou aqui, né? Eu estou aqui, eu preciso estar aqui. Chamando a Eu estou atenção. chamando pra alguém olhar, veja o que está acontecendo. Por mais que os adolescentes fazem escondido. Mas o que eles querem? Que os pais estejam atentos. E há algum tempo atrás, né, a gente via a automutilação em adolescentes de 15, 16, né? Agora a gente já vê de 10, 11. Então a faixa etária tem diminuído, então é um alerta, né? Pra gente ficar observando. Pode ser um transtorno? Pode. Mas às vezes não é um transtorno, às vezes é como a Miriam colocou, né? É um pedido de ajuda, é um socorro. Ó, eu tô aqui, preciso de ajuda. Isso não tá dando certo, isso não tá funcionando. Aí tem que, né, identificar o que tá acontecendo. É um bullying que tá sofrendo na escola. Que tem sido não se muito, adequa. tem bastante, embora assim, os bullying, hoje, tô olhando essa parte do bullying, muito é encoberto ainda. Ainda é encoberto. A gente pensa que não, porque todo mundo tem informação, mas ainda muita coisa é encoberta e essas crianças precisam ser vistas e orientadas. Só que quem tem bullying, quem é vítima, eles acham que eles têm vergonha de contar. Ou eles autorizam sem saber, né? Eles autorizam às vezes para não criar uma situação pior com a pessoa, né? Com o agressor, digamos assim, né? Eles preferem ficar naquela postura mesmo, calados, aceitando, né? Os apelidos ou as brincadeiras de mau gosto. E acabam sofrendo, né? Sim, sofrem, porque o sofrimento é grande. Meu Deus. Gente, eu já quero mais uma vez agradecer os meus seguidores. Estamos neste momento para 95 grupos de Cascavel, tá? Estamos no Facebook, depois iremos lá para o canal do YouTube. Se você não me achou lá no YouTube, é Atualiza Podcast. E também no meu Instagram é Isa Tavares 11. E estamos aqui pelo Facebook Isa Tavares Tavares. Estamos falando sobre o mês de setembro. E não é só no mês de setembro, né, meninas? Que temos que ter essa prevenção, né? Deveremos ter todo o cuidado e também prestar atenção nos nossos, né? De repente, dentro da nossa casa, tem alguém que precisa da nossa ajuda, da nossa conversa.
E estamos tão despercebidos, meus seguidores, que não percebemos quem está do nosso lado que precisa de uma conversa. Eu digo sempre que o tempo está tão corrido, Cíntia, que estamos sendo escravos do nosso próprio tempo e não estamos prestando atenção de quem está do nosso lado, né? Então, que não seja só em setembro, né, meninas? Que seja sempre, né? Sim. Todos os dias. Todos os Tá dias. achando de achar um tempo de você sair, você conversar, se você tende. E eu falo assim, esse é um trabalho que ele não tem que ser feito por uma única pessoa. Geralmente, se você tem um grupo e você vê que uma pessoa não tá legal, talvez é o momento de alguma coisa está acontecendo. De criar um grupo, não, uma faz isso, outra faz... Até para a pessoa conseguir falar e a pessoa conseguir resgatar algumas coisas que ela não tinha. E isso é muito importante. E qual que é a mensagem agora para a gente encerrar essa conversa que está maravilhosa? Eu prometo para os meus seguidores que a gente vai repetir esta conversa, porque estamos em peso para os grupos daqui de Cascavel, desculpa, e vamos falar mais sobre isso, mês de setembro, e também sobre as doenças psicossomáticas, que não é brincadeira, gente. Eu quero começar com a Miriam. Miriam, qual é a mensagem que você quer deixar para os nossos seguidores sobre essa tua profissão, essa conscientização? Porque assim, essa dor que todos nós temos, todos nós passamos. Alguns mais, alguns menos. Se alguém está passando por muita gente está passando por... A questão é que o que você sente, ele é válido. Porque às vezes, nem todo mundo que está ao teu redor dá essa validação. Não dando essa validação que a pessoa pensa. Eu estou fazendo algo errado, eu estou... não está certo o que eu estou sentindo, eu não consigo ser eu por eu estar sentindo isso. Não. Começa a olhar para você e veja, é válido o que você está sentindo. Tanta coisa você já passou. Então, assim, só que a partir do momento que você olha para isso, que você valida sobre isso, que você procure alguém com quem você confie e consiga estar falando, isso vai ajudar muito. Procure profissionais. Nós aqui em Cascavel temos muito, nós temos as faculdades que estão abertas para estar trazendo esse atendimento, né? Nós temos o BS, nós temos, e não é só no mês de setembro, em outros também. Procure ajuda. Alguém vai estar te ouvindo e você tem que se sentir à vontade quando você fala. Não é você falar e a pessoa não estar ali presente te ouvindo. Você tem que se sentir à vontade falando. E a partir disso você consegue estar ressignificando essa dor. Só que você precisa fazer a sua parte. Exatamente. E depressão tem cura? Tem. Tem Que tratamento. Bom. Maravilha. Só que tudo depende da pessoa que está passando por isso. Uhum. Porque não adianta, porque assim, nós enquanto profissionais nós podemos fazer o que for. E eu te garanto que a maioria dos profissionais, se pudesse tirar, tiraria. Sim. Mas não é. É um Cada um processo, tem o seu né? processo, cada um tem coisas que... Eu falo, a gente não está aqui por acaso, a gente tem um processo nosso que a gente tem que desenvolver. E talvez o que pra gente agora é difícil, você trabalhando e você fazendo, você vai ver que é uma etapa, é uma fase. Vai passar. Deus quiser, vai passar. Só que isso é cada um com o seu processo. Tá? E diga para os nossos seguidores qual que é o teu arroba, como que te acha na rede social? Vamos lá. Na rede social, tá? Eu tenho no Insta é Mi Chimanco. O meu arroba é psicomichimanco. É isso? Isso. Psicomichimanco. Eu nunca lembro os meus arrobas. E aqui na clínica, que fica na Rua Marechal Rondon, ao lado da Clínica Otto. Obrigada pela tua participação, Obrigada, tá bom? Cíntia, diga uma mensagem, o que você sente de dizer para os nossos seguidores sobre o que está acontecendo hoje em dia. O povo está meio perturbado, não sei se é por causa do financeiro, o que é, mas eu digo que tem aumentado essas doenças, mas você como profissional nessa área, o que você tem a dizer para os nossos seguidores? Nós estamos mesmo num mundo bem acelerado, né? É o tempo todo mensagens no celular que a gente precisa acompanhar. Os nossos trabalhos são exigentes, né? Nós precisamos ser pessoas super produtivas. Então a gente tem que encontrar formas de não
deixar de aproveitar a vida, porque senão a vida vai ser só trabalhar, se dedicar. Então a gente precisa buscar momentos de lazer, buscar momentos de exercício físico, uma alimentação saudável. É difícil? Claro que é, mas é uma construção de hábitos, né? Então é diário, todos os dias tentar um pouquinho, tomar um pouquinho mais de água. Eu vejo por mim que eu tenho dificuldade com isso e é um treino todos os dias, né? Para tomar mais água, para estar um pouco melhor, né? Ouvir mais quem está do seu lado. A gente tem mania de falar muito, né? A gente gosta de falar bastante, não gosta muito de ouvir quem está pertinho, mas ter esse hábito mesmo, né? De ouvir os colegas de trabalho, os amigos, até para estar, né, nessas situações mesmo de lazer, né, de estar bem. E essa busca, né, o autoconhecimento, ele exige da gente, né? Então, as pessoas tendem a fugir da psicologia porque acham que vão ter, né, vão ter problemas no caminho, e terão. Porque pra gente entrar em contato com a gente mesmo, é um processo. É um confronto. É um confronto. Mas ele traz também muita leveza, porque você vai descobrindo os teus pontos frágeis, você vai descobrindo as suas dificuldades e você vai conseguindo superar elas. E vai percebendo também todo o seu potencial, tudo que você tem de bom, que às vezes você não conseguia visualizar antes. Com a psicoterapia você começa a se auto-observar de outra maneira. Às vezes a gente se apega, né, em discursos de familiares, em pessoas que de repente não são tão bacanas, e você fica preso naqueles discursos, né? Então a psicoterapia vai te auxiliar nesse autoconhecimento, e você vai conseguir aos poucos, né, ir melhorando, né, até a qualidade de vida, no trabalho, né? Que bom, né? Vai conseguindo superar tudo isso. A gente acredita muito na psicologia. E pegando um gancho, né, o autoconhecimento é uma coisa maravilhosa, né? Porque quando a gente começa a se autoconhecer, a gente começa a ver que a gente não é tão perfeito assim, e que a gente faz muita coisa que não... Sim, somos muito falhos, né? Cíntia, qual que é o teu arroba para os meus seguidores te achar lá? No meu Instagram é cintiacamila.neuropsicóloga. Não, mentira, é Cíntia Bona. Nossa, a gente muda, né, o meu pessoal. É Cíntia Bona, .neuropsicóloga. Então, tá bom. Obrigada pela tua participação, tá bom? Obrigada, Isa, que agradeço. Tamo junto. Obrigada pelos meus seguidores que estão aqui comigo pelo Facebook, pelos grupos de Cascavel. E daqui a pouquinho já vamos subir lá pro YouTube, para a página Atualiza. Vamos para todo lugar. E lembre que essa informação é muito importante, então compartilha com alguém que você vai ser canal de bênção para alguém, tenho certeza. Obrigada, meninas. Sucesso para vocês.